Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira, 22 de julho. Hoje a gente conversa com o doutor Gabriel Canedo, que é professor do Centro Universitário de Patos de Minas, da Faculdade de Direito do Unipam e também procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas. A gente vai falar hoje sobre o que prevê a legislação, as mudanças na legislação, principalmente para a propaganda eleitoral, o que os candidatos podem fazer, o que pode, o que não pode, né, o que o eleitor deve fazer, como é que o eleitor deve se portar para conhecer melhor os seus candidatos, para votar direitinho na eleição, para não ter erro, né, para não colocar o nosso futuro nas mãos de pessoas erradas. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje com o doutor Gabriel Canedo. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite, por vir participar com a gente mais uma vez do Opinião Regional. Obrigado, boa noite. Boa noite, sou eu quem agradece. É um prazer estar aqui, Maurício, e poder merecer a atenção dos seus espectadores para a gente debater um assunto que está em voga e que é tão relevante, né? Eleições municipais 2016. Então, as eleições já começaram, né, doutor? Os prazos já estão correntes aí, os prazos estabelecidos pela legislação eleitoral. A gente está aí com prazo correndo, por exemplo, para a realização das convenções. Exatamente. O período de pré-campanha já está acontecendo. No dia 20 agora de julho, começou o prazo para se realizar as convenções partidárias, que vai do dia 20 até o dia 5 de agosto, de maneira que agora os partidos estão se reunindo para decidir com quais partidos vão se coligar e, naturalmente, quem serão os pretensos candidatos às eleições municipais desse ano. Então, doutor, nesse período, o que o candidato pode fazer para chegar ao eleitor? Porque o eleitor está ansioso, né, para conhecer os candidatos, para saber quem são os candidatos, e, naturalmente, os candidatos também. Né, porque a mudança na legislação eleitoral ela diminuiu muito o prazo de campanha. O que o candidato já pode fazer com relação à propaganda eleitoral, com relação à exposição do seu nome, com relação à busca de apoio? O que ele já pode fazer a partir de agora, nesse momento? Ótimo. Antes de mais nada, é preciso esclarecer, Maurício e espectadores, que nós não temos ainda candidatos. Nós temos candidatos a candidatos, porque eles só serão candidatos uma vez do deferimento do registro da candidatura pela Justiça Eleitoral. Então, por enquanto, todo mundo tem a pretensão de se candidatar nas eleições desse ano. Muito bem, as eleições de 2016, elas se diferenciam em grande medida das eleições anteriores. Isso porque, naturalmente, ela está mais rigorosa, por diversas razões. Primeiro, a lei eleitoral está mais rigorosa. As instituições que fiscalizam e conduzem as eleições também se fortaleceram muito, que é a Justiça Eleitoral e também o Ministério Público Eleitoral, com toda razão, e deve ser dessa maneira. E, por outro lado, todos nós sabemos que a classe política está, de certa maneira, em descrédito. Isso, de uma forma geral, em todo o território brasileiro. Mas, muito bem, o que o pré-candidato já pode ir fazendo para poder divulgar o seu nome, divulgar as suas propostas e se fazer conhecer pelo eleitorado? Ele já pode fazer, já pode começar o trabalho dele. Exatamente. Olha só, um dos grandes pontos de diferencial dessa eleição para as anteriores é que nessas eleições a propaganda eleitoral só começa no dia 16 de agosto. Nas anteriores, na de 2012, por exemplo, começava no dia 5 de julho. Portanto, o prazo de campanha, propriamente dito, é muito reduzido, é extremamente. Mas, por outro lado, Maurício, o legislador ele foi um tanto quanto benevolente, condescendente, porque ele já permite ao pré-candidato se dizer candidato, dizer que tem a pretensão de se candidatar, e ele já pode dizer, olha, eu me pretendo candidatar ao cargo de vereador, ao cargo de prefeito, a minha plataforma de propostas é esta, as minhas intenções como candidato a vereador são estas, e, portanto, ele já pode, inclusive, exaltar as suas próprias qualidades. Antigamente, nas eleições passadas, por exemplo, o pré-candidato não podia fazer isso. Só podia fazer no período de campanha propriamente dito. Então, é uma grande diferença que nós temos nessas eleições. O candidato ele já pode, por exemplo, visitar um grupo de amigos e falar assim, olha, eu pretendo ser candidato, a minha proposta é essa, é essa, é essa. Lógico, perfeitamente. E pedir o apoio daquelas pessoas. Pode pedir o apoio, não tem problema. Olha, aquele que tem a intenção de se candidatar, ele pode promover uma reunião de amigos, já se dizer candidato, apresentar uma plataforma de propostas, uma plataforma de campanha. Ele pode fazer isso, inclusive, Maurício, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, através do WhatsApp também ele pode fazer isso. Não tem o menor problema. Você pode, de repente, chamar alguém aqui no seu programa e essa pessoa já se dizer que é pré-candidata a essas eleições.
A única coisa que o pré-candidato não pode fazer nesse momento é pedir explicitamente o voto. Vote em mim. Vote em mim. Isso não pode. Não Essa pode. essa frase é proibida. É proibida. Mas, por outro lado, ele pode dizer o seguinte: olha, eu pretendo me candidatar este ano, né, ao cargo de prefeito, vice-prefeito e tudo mais, e quero contar muito com o apoio de vocês. Perfeito. Não tem o menor problema, a lei permite que isso aconteça. Ele pode, por exemplo, criar uma página da pretensa candidatura dele no Facebook. Pode, sem problemas. Olha só, por enquanto, ele vai manter a sua página pessoal, né, que naturalmente quase todas as pessoas possuem, e vai lá nessa página pessoal, de repente, fazer um texto lançando a sua pré-candidatura. Tranquilo. Agora, muito cuidado, Maurício. Essa regra é uma regra nova. Os tribunais eleitorais estão interpretando esta regra e já sinalizaram o seguinte, que esse pré-candidato não pode fazer uma campanha depreciativa aos atuais mandatários. Imaginemos que você, por exemplo, queira se candidatar ao cargo de prefeito. E você, então, lá na sua página pessoal, se lança pré-candidato e começa a fazer críticas mais ácidas, críticas desproporcionais ao atual prefeito. Isso é campanha antecipada. Tá? E essa campanha, na verdade, ela é vedada pela legislação. Doutor, com relação a gastos, né? As candidaturas não estão definidas ainda. Como é que fica essa questão? Se não estão definidas, o candidato ainda não pode fazer nenhum gasto. Por exemplo, ele não pode pagar para construir uma página na internet para ele. Ele não pode pagar para começar a elaborar santinhos, cartazes. Ele não pode fazer isso ainda. Não pode. Ele pode, de repente, fazer pré-contratos nesse sentido, né? Já dizer à gráfica que tem a intenção de contratar os serviços para poder confeccionar santinhos, cartilha de propostas e tudo mais. Da mesma forma com o serviço de publicidade. Mas, veja, o efetivo pagamento ele só pode se dar depois do dia 16 de agosto, quando então o candidato já tiver a sua conta, o CNPJ da conta, aí é que ele pode já passar a efetuar o pagamento. E por falar em gastos de campanha, em custo de campanha, as mudanças são muitas nessa eleição também, né, doutor? A começar pelo financiamento da campanha, que teve uma mudança importante. Uma das principais mudanças dessa reforma eleitoral que aconteceu no ano passado diz respeito exatamente à captação de recursos e ao limite de gastos. E essa é uma das razões também, Maurício, que torna a campanha deste ano uma campanha muito difícil, muito complicada. Nós não podemos ter, acho que todos os espectadores já sabem, não podemos ter mais o financiamento por pessoa jurídica, só por pessoa física. Os limites são muito mais reduzidos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites de gasto, salvo melhor juízo, anteontem, né? Então, você veja, uma campanha para prefeito em Patos de Minas tem um teto, se eu não estiver enganado, de R$ 590 mil. 592 mil. 592 mil reais. A campanha para vereador não pode ultrapassar, se não me falha a memória, R$ 37 mil. Né? Portanto, é um limite de gastos muito reduzido, muito rigoroso. Né? Então, aquelas campanhas astronômicas, hollywoodianas, não terão mais condições de serem implementadas. Né? Doutor, agora, essa arrecadação, doutor, a gente viu aí há alguns dias uma iniciativa ousada da presidente Dilma, que fez uma campanha pela internet para bancar as viagens dela. O candidato pode fazer uma vaquinha online, por exemplo, para arrecadar recursos? Ou é mais complicado porque ele vai ter que indicar quem deu R$1 para a campanha dele? Maurício, olha só, tudo que envolve arrecadação está relacionado também à prestação de contas. O candidato pode fazer, a lei permite que ele faça, por exemplo, a promoção de eventos para poder oferir renda para gastar com campanha. Por exemplo, um jantar dançante, um almoço, coisa do tipo. Ele pode fazer, não tem o menor problema. Agora, tudo ele vai ter de prestar contas, esta renda oferida tem que passar pela conta do candidato. Então, há um controle completo por parte da Justiça Eleitoral. Tá? E os gastos também, todos têm que ser declarados. Todos. Lembrando que agora o sistema é todo informatizado e, inclusive, há um cruzamento de dados do sistema da Justiça Eleitoral com o sistema da Receita Federal. Então, digamos que os candidatos estão completamente engessados no que tange ao auferimento de renda e aos gastos de campanha. A fiscalização do Caixa 2, a Justiça Eleitoral está preparada para fiscalizar isso? Hoje, por exemplo, a gente viu aí a notícia veiculada de que a campanha da presidente Dilma teve Caixa 2, os marqueteiros, o João Santana e a Mônica
foram pagos com parte dos recursos do Caixa 2. A Justiça Eleitoral está mais preparada para fiscalizar isso? Como é que vai ser feita essa fiscalização? Eu creio que sim, Maurício. Não só a Justiça Eleitoral, mas também o Ministério Público Eleitoral, que está atuando, sobretudo aqui em Patos de Minas, com o intuito de fazer cumprir a legislação eleitoral. E eu tenho a mais absoluta certeza que os 2 promotores eleitorais aqui da nossa comarca vão atuar com o máximo empenho no intuito com vistas a coibir esse tipo de prática, que inclusive é uma prática absolutamente proibida, ilegal e também, é lógico, imoral. Para o candidato, doutor, o melhor é não correr nenhum tipo de risco para não pôr a candidatura em risco. Com toda certeza. Veja bem, Maurício, essas eleições elas têm uma complexidade tal que o candidato deve ter uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil. Não tem como o candidato superar essas eleições sem um auxílio técnico. Até porque, se assim não for, o candidato corre o risco de ganhar, mas não levar, conforme se diz no jargão popular. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, muito cuidado, muita atenção. O Ministério Público está fiscalizando de maneira intensa e é assim que deve ser. O Poder Judiciário também não vai se furtar de tomar as decisões quando provocado for. Então, o candidato tem que ter muita cautela e muito zelo. Doutor, o senhor, o doutor Itamar, promoveram encontros e estão disponibilizando palestras, né? No Unipam foi feito um encontro grande para falar sobre eleições municipais. Como é que o senhor avalia o interesse, principalmente das pessoas que vão participar efetivamente da eleição com relação a essas mudanças? Há um interesse maior, as pessoas estão realmente preocupadas, querem seguir a lei. Que avaliação o senhor faz por esses encontros que foram realizados até agora? Nós temos uma consciência cívica, Maurício. O doutor Itamar e eu, então, resolvemos montar uma espécie de minicurso, né, apresentando aos pretensos candidatos as principais transformações que vieram, então, trazer na lei eleitoral. E o sentimento que eu tenho é de que as pessoas não têm noção dessas modificações e da importância delas. De modo que, quando a gente apresenta lá no final do curso, os candidatos estão, sim, até um tanto quanto assustados. Porque antigamente era muito fácil você se candidatar, era muito fácil você se submeter ao pleito eleitoral. Agora não é simples, não. É bem complexo, são várias exigências de ordem formal, né, até mesmo uma burocratização muito grande, e se não tiver uma assessoria jurídica e contábil, conforme já disse, o candidato vai ter muitas dificuldades. Então, essas questões que envolvem propaganda eleitoral, prestação de contas, arrecadação de recursos, elas estão, na verdade, deixando os candidatos um tanto quanto assustados. Agora, não corre o risco de ocorrer uma judicialização do processo eleitoral? A gente já tem visto muitas ações na justiça, até para conseguir se candidatar aqui na região, né? Não corre esse risco. Aqui em Patos mesmo, e também na região, não corre esse risco de a eleição transcorrer muito na justiça? Não, corre, claro, evidentemente. Mas veja, Maurício, o pleito eleitoral ele é naturalmente um pouco mais aquecido, um pouco mais polêmico, sobretudo nessa fase de convenções, quando o partido não chega nem mesmo a um consenso quem será o seu próprio candidato, né? E, naturalmente, os pretensos candidatos vão acionar o Poder Judiciário. Mas, por outro lado, nós temos que aqui fazer menção àquela ideia de que o Ministério Público tem agido muito preventivamente também. Isso nós devemos, na verdade, reconhecer e louvar esta iniciativa. Agir de forma preventiva, instruindo os pretensos candidatos, né, encaminhando até mesmo algumas recomendações, de maneira a que os candidatos possam se antecipar e que não ocorra essa judicialização. E eu sempre digo nas minhas comunicações, isso desde as eleições de 2012, que no período eleitoral é preciso ter bom senso. O bom senso é que conduz o período eleitoral. De modo que, se o candidato agir com sensatez, cumprindo a lei, ele não terá nenhum problema e não será necessário, então, acionar o Poder Judiciário. Tá ok. Nós vamos para um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a campanha eleitoral. O que pode, o que não pode na campanha eleitoral que começa a partir do dia 16 de agosto. Vamos para o intervalo e já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós conversamos aqui com o doutor Gabriel Canedo, que é professor do Centro Universitário de Patos de Minas e procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas.
Doutor Gabriel, vamos falar então da campanha eleitoral a partir do dia 16. Né? O que, que pode e o que, que não pode? Teve algumas mudanças também. Por exemplo, o cavalete foi Graças abolido, a Deus, né? foi extinguido. Foi extinto. Nós não podemos mais ter aquela figura conhecida do cavalete que muitas das vezes incomodava a gente, né? Até porque eles obstruíam o nosso livre trânsito pelas calçadas. Então, a figura do cavalete ela está proibida, ela não pode mais ser utilizada. Mas veja bem, Maurício, eu até esses dias, quando ministrava um daqueles minicursos, o pessoal ficou, mas, Gabriel, é muito complicada essa campanha, a gente não pode fazer nada? Pode fazer muita coisa. Olha, os santinhos são permitidos, né? O cavalete não pode mais, mas, por exemplo, a lei permite agora que o candidato tenha a sua mesa de distribuição de material de campanha. Então, ele pode colocar na calçada, evidentemente, sem obstruir o trânsito das pessoas, pode colocar uma mesinha lá e distribuir o seu material de campanha. A utilização de bandeiras também é permitido, pode permanecer, não tem problema. Os adesivos nos veículos automotores também podem ser apostos. É uma grande forma de se fazer campanha. É importante apenas se lembrar do tamanho, da dimensão desse adesivo. Tá? E aqui eu chamo a atenção dos nossos espectadores. Esses adesivos, que certamente serão colocados nos carros, enfim, não pode se cobrar por essa propaganda eleitoral. Tá? A colocação dos adesivos ela deve ser 100% gratuita. Tá bem? Isso é uma informação muito importante, sob pena, inclusive... Quer dizer, eu não posso convocar ali uma meia dúzia de casos e falar assim, olha, você coloca o adesivo que eu vou te dar a gasolina da semana. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Inclusive, isso é captação em lista de sufrágio, entre aspas, compra de voto. Tá? Então, é terminantemente proibido. Agora, o limite do adesivo é o seguinte: naquela parte traseira do veículo, no para-brisa traseiro, você pode colocar um adesivo microperfurado tampando todo o para-brisa traseiro. É permitido, tá? Desde que seja, lógico, microperfurado para nós não violarmos também a legislação de trânsito. Agora, nas demais partes do veículo, o adesivo deve ser de 50 centímetros por 40 centímetros. Não pode ultrapassar esse tamanho. E também não é permitido você colar um adesivo nessa dimensão um ao lado do outro, porque nós teríamos então o efeito da plotagem, e a plotagem ela é proibida pela legislação eleitoral. A plotagem ela não pode ser feita nem nos carros da campanha, os carros que estão à disposição da campanha. Não. Os carros que vão fazer, de repente, o trabalho de divulgação de jingles e tudo mais, eles também podem ter os adesivos, mas com essas dimensões que eu apontei. 50 por 40, mais o adesivo do para-brisa traseiro, que pode cobrir todo o para-brisa. Com relação às bandeiras, doutor, tem um tamanho definido para a bandeira ou não? A bandeira ela está liberada? A utilização da bandeira está liberada, enfim, pode haver aquele uso de bandeira na via pública, não tem problema, desde que não haja também a obstrução do livre trânsito das pessoas. Essa é a única ponderação que a lei colocou. Não tem nenhum limite com relação ao tamanho da bandeira. Eu posso colocar uma bandeira, por exemplo, de, 5 metros no mastro na minha casa, uma bandeira do meu candidato? Não pode, não pode. Pode haver aquele movimento de você fazer a campanha nas vias públicas balançando as bandeiras, não tem problema. Mas colocar na sua casa uma bandeira dessa natureza não é possível, não. Você pode colocar na sua casa, e a lei é muito clara nesse ponto, um adesivo ou um cartaz em papel com a seguinte dimensão: 0,5 metro quadrado. E eu chamo muita atenção dos espectadores, porque nas eleições de 2012, essa dimensão era de 4 metros quadrados. E agora foi reduzida para apenas 0,5 metro quadrado. E não pode, Maurício, não pode colar um Aquele adesivo ao lado cartaz, do então, outro. está proibido, doutor? Aquele cartaz. Qual cartaz? Aquele cartaz que substituía o outdoor, aquele mini outdoor das eleições anteriores. Está proibido, não pode. Não pode. Tá? Está proibido não só o mini outdoor, né, o cartaz, os cavaletes, mas também os bonecos. Estão todos eles proibidos. Aqueles bonecos fixos, muitas das vezes infláveis, né? Também a lei veio proibir. Tá? E aquele bonecão? Pode? Os bonecos de Olinda, por exemplo? Pois é, a legislação eleitoral não trouxe uma previsão a esse respeito, não. Tá? Mas nas cartilhas dos partidos, consta-se lá que é bom evitar, até para que não haja nenhum questionamento na justiça eleitoral. Pintura de muro, doutor? Terminantemente proibida. Tá? Eu disse pro... Mesmo com autorização do morador? Proibido.
Proibido, nem se for pago, nem gratuito, tampouco, de maneira alguma é proibido. O que se pode fazer nas residências, nos bens particulares, é se colocar ou adesivo ou cartaz em papel com meio metro quadrado apenas. Só isso. E o máximo meio metro quadrado. Máximo meio metro quadrado. Doutor, a campanha dos carros de som, né? O carro de som está liberado. O candidato pode contratar quantos quiser. Pode contratar sim. E vale dizer que eles podem transitar pela cidade, né, anunciando os jingles e tudo mais, das 8 da manhã até as 22 horas. Tá? Inclusive na véspera da eleição, inclusive no sábado. Tá? A partir das 22 horas do sábado, aí a propaganda eleitoral ela está vedada, ela está proibida. Doutor, existe uma lei municipal que proíbe a circulação de carro de som no centro de Patos de Minas. Essa lei municipal ela deve ser respeitada ou não? O que vale é a lei eleitoral. Veja bem, é até uma discussão muito interessante, Maurício, que os grandes juristas da área eleitoral travam nas suas obras. E o que se resolveu, inclusive nos tribunais eleitorais, é que deve-se levar em conta a legislação federal por conta do período eleitoral. Até porque essa matéria, direito eleitoral, é uma matéria privativa da União. Só a União pode tratar dela. Portanto, a lei eleitoral prevalece sobre a lei municipal que eventualmente venha coincidir. Então, logicamente, seria muito bom que a lei municipal fosse observada. Mas, nesse caso, nós teríamos, para ser mais claro aos espectadores, nós teríamos uma licença para descumprir a lei municipal e nos ater à lei federal. Observando as proibições da lei federal também. Né? Lógico, por exemplo, não. É proibido passar próximos a hospitais, Sim. escolas. A lei federal ela vem dizendo o seguinte, que esses carros de som são permitidos, mas eles devem guardar uma certa distância de alguns órgãos. Por exemplo, órgão que cedia o Poder Judiciário, sede do Poder Executivo, Poder Legislativo, escolas durante o horário das aulas, hospitais, casas de repouso, instituições militares. Então, tem que se guardar uma certa distância, que é de 200 metros. Né? Eu sempre falo também que o promotor eleitoral, o juiz eleitoral não vai sair com a trena pela cidade medindo, né, se há esses 200 metros ou não. Mas é preciso ter um bom senso. Você não pode passar com um carro de som do lado do fórum durante o expediente, que é de 6 a 18 horas. Doutor, certamente esse veículo vai ser apreendido. Para a gente concluir essa campanha física, né, a propaganda física, os comícios. Sim. Continuam liberados. Continuam sendo permitidos. Tá? Os comícios, eles podem acontecer das 8 até a meia-noite, das 8 às 24 horas, com exceção do último comício, que a lei permite que vá até as 2 horas da manhã. É importante esclarecer, Maurício, que não é necessário pedir autorização ao poder público para realizar esses comícios. Tá? O poder público não tem que autorizar a sua realização. Mas, por outro lado, é importante comunicar ao poder público quando e onde o comício vai ser realizado. Porque, se você comunicar, você vai gerar ali o direito de preferência para a utilização daquele local. É de costume, e eu creio que esse ano vai acontecer também, que logo no começo da campanha eleitoral, o Poder Judiciário e o Ministério Público farão um acordo com os partidos, já definindo qual será o dia, horário e local dos comícios de cada um dos partidos, para evitar eventual conflito que possa haver nesse sentido. Doutor, a campanha nas redes sociais, na internet, esse ano ela pode ser muito explorada, porque a legislação liberou muito com relação a isso. Muito. Eu tenho falado que a campanha na internet nesse ano é o principal instrumento, é a principal ferramenta do candidato. É lógico que tem alguns eleitores que você não vai alcançar através da internet, das redes sociais. Mas uma grande parte, eu creio que sim. Até porque a internet ela viralizou, ela se popularizou. Então, hoje todos nós temos acesso à internet e temos pelo menos uma rede social. E o candidato pode usar, né, à vontade esses mecanismos nas redes sociais. É importante apenas esclarecer, Maurício, que as mensagens e propagandas que são divulgadas na internet, primeiro, elas têm que ser absolutamente gratuitas. Você não pode pagar, por exemplo, por aquele mecanismo de impulsionamento que existe lá no Facebook. Né? Você, por exemplo, tem uma rede de amigos, 2.000 amigos, você paga pelo impulsionamento e vai alcançar pessoas que naturalmente não seriam alcançadas. A propaganda na internet ela é 100% gratuita.
gratuita. Então, o conteúdo divulgado tem que ser verdadeiro, tem que ser verídico e a propaganda é gratuita. Lembrando que a propaganda na internet ela pode acontecer, inclusive, no dia das eleições. Então, não se proíbe, por exemplo, o compartilhamento, o envio de mensagens no dia das eleições. Por isso que eu falo que é um importante mecanismo, até porque ele é gratuito. Você não paga para utilizar o Facebook, você não paga para utilizar a ferramenta do WhatsApp. Então, é muito importante que o candidato venha se sensibilizar para a importância desses mecanismos. Por exemplo, um candidato a vereador, ele pode tranquilamente montar um grupo no WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp, lançar as suas intenções, né, enquanto vereador, na hipótese de ele vir a ser eleito. Então, é uma ferramenta interessantíssima. Eu, se candidato fosse, usaria, assim, esgotaria esse mecanismo, porque é muito interessante. As mensagens por telefone estão proibidas. Proibida, né? Mensagem por telefone, o famoso telemarketing também, graças a Deus, a lei manteve a proibição e não pode não. Nem para arrecadar recursos da campanha? Nem para arrecadar recursos de campanha. Muito menos para arrecadar, doutor. Tão pouco para isso. Campanha na televisão começa no dia? No dia 26 de setembro. Desculpa, dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Na televisão e também na rádio. E com algumas alterações, né? Reduziu o tempo... reduziu o tempo na televisão e reduziu o tempo dos programas também, né? Que era, se não me engano, 25 minutos? 30 minutos. Eram 30 minutos e agora são só 10 minutos. Só 10 minutos, exatamente. Nós tivemos uma redução dos programas regulares, né? Agora nós teremos 2 programas regulares por dia, de segunda a sábado, com a duração de 10 minutos cada um deles. E do mais, nós teremos diversas inserções, pequenas inserções, ao longo da programação da televisão. E isso, o Maurício, traz uma consequência muito grande para os candidatos, porque vai ter que se produzir muito mais material do que nas eleições anteriores. Então, traz um trabalho muito maior. E os partidos vão ter que se preparar para isso, para a produção e confecção desse material. E, para tanto, é necessário ter um importante auxílio por profissional técnico de marketing. Né? Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui os conselhos do senhor, né, as palavras finais para quem pretende se candidatar nessas eleições aí. O que fazer nesse momento, o que fazer, como se portar nessas eleições de 2016? Olha, como disse no começo, Maurício, nós estamos vivendo um momento em que a classe política está fatalmente, né, que é para o bem ou para o mal, quer queira, quer não, em descrédito. Isso pelo contexto nacional mesmo, e acaba sendo reproduzindo nas demais esferas. Portanto, eu enquanto eleitor que sou, eu quero ouvir do meu candidato as verdadeiras propostas, aquelas propostas que são passíveis de serem cumpridas, que são passíveis de serem implementadas. Eu quero ouvir o bom discurso, né? E quero fugir das campanhas demagógicas. E é claro, para se fazer uma boa campanha, essa campanha deve observar a legislação com o máximo rigor possível, deve respeitar as instituições, deve respeitar também, sobretudo, os demais candidatos. Eu quero aqui, nesse minuto final, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer que a legislação ela permanece 100% em vigor no período eleitoral. Então, por exemplo, se você chega a difamar um colega candidato, você pode ser responsabilizado por isso, na esfera civil, inclusive na esfera penal também. Então, muito cuidado. Candidatos, sejam verdadeiros, cumpram a legislação, pensem em boas propostas e conversem com o seu eleitor. O eleitor está carente de informação, o eleitor está carente de contato com os seus candidatos. Portanto, vamos buscar nessa campanha respeitar a lei e buscar uma aproximação com o eleitor, oferecendo boas propostas e anunciando aí um mandato promissor para a próxima legislatura. Obrigado, doutor Gabriel Canedo, professor do Unipam, procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas. Obrigado, doutor, mais uma vez, por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer informações e esclarecimentos para os nossos telespectadores da Opinião Regional. Obrigado e boa noite. Sou eu que agradeço. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional desta sexta-feira. Você fica agora com o Conexão Unipam e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. Esse programa tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almiro. O telefone é o 3822-3600.
7h30. A gente fica por aqui. O programa Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você e até lá.